Olá, meu irmão, graça e paz, boa noite para vocês. Deus te abençoe onde quer que você esteja agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria trazer uma palavra para você, irmão. Em nome de Cristo Jesus, em pouco tempo, né? Que a hora não nos espera. Em nome de Jesus. Você abra comigo em Lucas, capítulo 16, irmão. Em nome de Jesus, versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Amém? Para nós darmos início, vamos ver o que o Espírito Santo tem para falar para mim e para você nesta noite, onde quer que você esteja agora. E Jesus fala sobre o homem rico e o mendigo. Amém? Uma mensagem bem conhecida. Que diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado, esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: roga-te, pois, ó Pai, que o mandes a casa. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim que não venha também para este lugar de tormento. E disse ele: não, Abraão. E disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Versículo 31. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Irmão, estamos diante de uma mensagem bem conhecida, explanada por muito país, né? Pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Conhecemos a história de Abraão e do rico, no caso Lázaro. O rico e Lázaro. Um homem que vivia arregalado às portas, homens que tinham uma situação financeira boa, homem que tinha condições, mas tinha também esse homem mendigo, o Lázaro, que vivia atormentado por uma doença, por uma chaga, e ao mesmo tempo
com fome. Muito bem. Diz a Bíblia Sagrada, aqui como nós meditamos, que o mendigo, ele foi para o seio de Abraão, pelos anjos, né? E o rico foi para um lugar de tormento, foi para o Hades. Muito bem. O que eu quero trazer para você nesta noite, nesta hora, neste momento, meu querido? Muitas vezes deixamos de estender a mão ao nosso próximo, estender a mão àquele que muitas vezes precisa de uma ajuda. No caso, como desse mendigo, que estava ali, além de doente, com fome, com chaga, e os cães vinham e lambiam a sua chaga. Mas a Bíblia fala aqui, irmão, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Eu queria guardar esse pedaço. Morreu também o rico e foi sepultado. Seja, mas ele estava consciente, porque ele viu, né, Abraão e Lázaro. E ele pediu para que molhasse a ponta do dedo para refrescar a sua língua. Seja, mas disse, porém, olha o que diz aqui, ó. Disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha o que acontece aqui. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Teus bens em tua vida. E Lázaro somente males. E agora este é consolado. E tu atormentado. Ou seja, a Bíblia fala que esse homem tinha 5 irmãos. E ele pediu para que fossem, né? Para que seus irmãos também não chegassem a ir para o mesmo caminho. Olha que diz, e disse, olha que diz, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Olha o versículo 31. Porém, Abraão disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmão, vamos lá. Uma das grandes realidades, muitas vezes, na sociedade que nós estamos vivendo, nos últimos dias que nós estamos vivendo, muitas vezes, irmão, é muitos com muitos e poucos com poucos. É muitos podendo estender a mão e muitas vezes não estende. Tem muitas pessoas, irmãos, que são egoístas. Existem muitas pessoas egoístas nesses últimos dias que nós estamos vivendo aí. Tem pessoas, irmão, que têm condições financeiras, têm situações boas, têm situação estável, têm condições de dar, estender a mão ao seu próximo e não estende, assim como fez com esse mendigo. Quantas vezes, irmão, a gente passa em um lugar, em outro, pessoas que às vezes pedem uma ajuda e muitas vezes nós recuamos, passamos de lado. A Bíblia vai dando palavra, o Espírito Santo vai dando palavra, a gente vai falando. É como o bom samaritano. O bom samaritano, né? Ali estava
O sacerdote passou de lado, passou o levita, passou de lado, mas veio o bom samaritano, foi o que cuidou daquele homem que estava com chaga, estava com ferida, estava doente, botou na cavalgadura, botou na hospedagem, instalou, e ali, gasta o que quiseres. Ou seja, ele assumiu uma responsabilidade, o bom samaritano. Segundo eu entendo, os judeus e eles não se entendiam. E assim nós estamos vivendo, meu querido. Precisamos abrir a porta do coração, deixar o egoísmo de lado. A Bíblia fala assim, em Mateus, em nome de Jesus, Mateus fala assim, Mateus 26, 24, diz assim, querido, Então disse Jesus ao seu discípulo, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Agora vamos ao versículo 26, irmão. Olha o que diz. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará um homem em recompensa da sua alma? Tem muitas pessoas, irmão, que ele faz do seu dinheiro um Deus. Ele faz do seu bem o seu Deus. Enfim, é o modo que nós estamos vivendo, é o que nós estamos vendo nesses últimos dias, meu querido. A Bíblia não condena você ser rico. A Bíblia não condena você ser bem, porque o trabalhador, ele é digno do seu salário. Está na Bíblia. O trabalhador é digno do seu salário. A Bíblia não está condenando ninguém de ser rico. Mas a Bíblia, o nosso Deus, nos ensina a nós estendermos a nossa mão ao nosso próximo. É o que nós não estamos vendo nesses últimos dias. Muitas pessoas, irmão, com muito, mas muitas vezes, irmão, esquece de estender a sua mão àquela alma, àquela vida que precisa, muitas vezes até mesmo de uma palavra amiga. Precisamos, irmão, como eu falei nesses últimos dias, fazer um evangelismo, voltar o evangelismo, evangelizar, ganhar alma. A Bíblia diz assim, quem ganha alma, sábio é. Eu preparei aqui uns bolsos rápidos. Olha o que diz aqui, irmão. Baseado no relato de Jesus em Lucas 16, 19 e 31, esta mensagem destaca que o nosso destino eterno é decidido agora. A riqueza material não salva e a dor não é desculpa para perder a fé. Eu vou ler esse pedaço de novo para você. Baseado no relato de Jesus em Lucas 16, 19 e 31, esta mensagem destaca que o nosso destino eterno é decidido agora. A riqueza material não salva e a dor não é desculpa para perder a fé. As escolhas nesta vida determinam nossa eternidade e já possuímos, a palavra de Deus para nos salvar. Olha o que diz aqui. O rico vivia no luxo, vestia-se de púrpura, banqueteava-se todos os dias. Ele tinha recursos, mas seu maior problema era a indiferença. Ele via Lázaro à sua porta todos os dias, mas escolheu ignorar a necessidade do próximo. Será que você está entendendo a mensagem? A Bíblia diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitas vezes ignoramos o nosso próximo, irmão. De ajudar o nosso próximo, de estender a mão ao nosso próximo, de amar o nosso próximo. Devemos amar
ao nosso próximo, não importa quem seja. Precisamos cada dia nos dedicarmos, irmão, porque a Bíblia manda nós estendermos a mão, amar, enfim, acolher vidas, resgatar a alma. Porque a Bíblia, quem salva a alma, quem ganha a alma sábio é. Precisamos ganhar a alma para o reino de Deus. Hoje nós estamos vendo aí, irmão, muitas pregações muito fáceis, muitas pregações com muita facilidade, muitas pregações oba-oba, mas cadê as almas que estão perdidas lá fora? Irmã Joy, que Deus abençoe, meu querido. Quem vai fazer isso é a igreja, meu irmão. Quem vai fazer isso é a igreja, meu jovem, meu irmão, minha irmã, você que está ligado ouvindo a palavra de Deus. A igreja precisa sair de quatro paredes, sair das quatro paredes e ir lá fora dizer que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma um homem velho em uma nova criatura. Precisamos dar o egoísmo de lado, precisamos, irmão, quebrantar o nosso coração, precisamos entender, irmão, eu volto a dizer, lembra do rico também, que o rico, Jesus chegou para ele fez uma pergunta a Jesus, aquele rico, Deus vai dando palavra, a gente vai falando, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, ele fez a pergunta a Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas eu faço isso desde a mocidade. Ah, você quer ser perfeito? Vende tudo que tens e reparta aos pobres. Ou seja, Jesus não mandou ele ficar pobre, Jesus não mandou ele ficar, jogar por terra porque você trabalhou para ganhar o seu suor, você ganha o seu suor do seu trabalho. Não foi isso que Jesus falou para aquele jovem. Jesus apenas mandou ele, vende tudo que tem, repassa. Ou seja, na minha visão, ajuda o seu próximo, estenda sua mão ao seu próximo. Sabe o que aquele jovem fez? Ele virou as costas para Jesus, saiu andando. Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sim, vamos lá. Lázaro, seu nome significa Deus é o meu socorro. De novo para você, Lázaro, seu nome significa Deus é o meu socorro. Era um mendigo coberto de chaga, faminto, que dependia das migalhas que caía da mesa do rico. Ele sofria não só apenas fisicamente, mas pela exclusão social. De novo para você. Seu nome significa Deus é o meu socorro. Deus é o nosso socorro. Eu levo os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Se você for no Salmo 121, Deus é bom, né? Você vai dando palavras, você vai falando. O Espírito Santo vai abrindo a sua mente. O Senhor é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Era um mendigo coberto de chaga, faminto, que dependia das migalhas que caía da mesa do rico. Ele sofria não apenas fisicamente, mas pela exclusão social. Quantas pessoas são excluídas no meio da nossa sociedade? Que possamos cada dia meditar, irmão. Precisamos melhorar na nossa trajetória cristã, na nossa vida cristã. Precisamos fazer uma análise. Será que nós estamos trabalhando de acordo com como manda a Bíblia Sagrada? Será que nós estamos verdadeiramente renunciando o nosso eu? Será que nós estamos matando o velho homem para seguir Jesus? Eu lembro da mensagem que eu trouxe de Pedro. Ele comeu,
Mas ele, antes de comer com Jesus, eles foram pescar, não pegaram nada. Jesus manda ele lançar a rede ao outro lado, pega 150 e poucos peixes. Ali ficaram fartos, comeram e tal, mas Jesus fez uma pergunta depois e interrogou Pedro. Depois de comer, de saciar, Jesus interrogou Pedro. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Eu trouxe essa mensagem esse dia. Jesus vai pela segunda vez, pergunta a Pedro: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, apacenta meus cordeiros. E continuou Jesus perguntando. Na terceira ele se entristeceu. Na terceira ele, Deus te abençoe, Marcelo, em nome de Jesus, ele entristeceu, porque ali Jesus interrogou ele pela terceira vez. E ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta minha ovelha. Mas ele falou uma coisa, que ele ali, quando ele era jovem, ele fazia o que ele bem entendia, ele andava por onde queria, fazia segundo aquilo que o seu coração mandava. Mas quando ele fosse velho, ele estendia a mão a outros. Se eu não me engano, está em João 21, está aqui na minha mão, ó. Olha o que diz aqui, ó, João 21. No Evangelho de João 21, 19, ó. Na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo. Te cingia a ti mesmo. E andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos a outro. E te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Seja, vamos lá. Pedro, depois que ele passou pelo que ele passou, ele prepara os bolsos, Deus vai dando palavra, a gente vai modificando, mas Deus sabe todas as coisas. Pedro, ele morreu cruelmente. Pedro, depois que ele foi líder, como eu falei, da igreja primitiva, ele foi um que pregou no Pentecoste, ele foi um que ganhou 3.000 almas, ele foi um que negou Jesus, ele foi um que fugia de Jesus, ele foi um que andou no pátio vendo Jesus passar o que passou. Mas Jesus tinha um chamado na vida de Pedro. Mas Pedro, na sua morte, presta atenção, na sua morte, ele não aceitou morrer como Jesus. Ele morreu de cabeça para baixo. Ele não se achava digno de morrer como Jesus. Morreu sendo cruelmente de cabeça para baixo. Lição, voltando aqui. A porta do rico era o único limite entre os dois, ou seja, rico e Lázaro. A vida terrena é passageira e as posses ou a falta delas não define o caráter. Vamos lá, o ponto de verdade, a morte. A morte é uma realidade democrática. Tanto o rico quanto Lázaro morreriam. A mudança de destino. Lázaro foi carregado pelos anjos para o seio de Abraão, como eu já falei, lugar de descanso e comunhão. O rico, por sua vez, foi sepultado, preste atenção, e despertou no Hades, lugar de tormento. Ele despertou, enquanto Lázaro estava no seio de Abraão. Lição: a morte zera as vantagens terrenas. Não há oportunidade de conversão após o último suspiro. Para você de novo.
Lição: a morte zera as vantagens terrenas. Não há oportunidade de conversão após o último suspiro. Segue-se o juízo. A realidade da eternidade. O que é o inferno? O que o inferno revela? A consciência. No Hades, o rico estava plenamente consciente, sentia sede, lembrava-se do passado e reconhecia Lázaro e Abraão. Olha só, hein? O abismo intransponível. Abraão explica ao rico que não há trânsito. De novo para você, Abraão explica ao rico que não há trânsito entre o céu e o inferno. Quem está salvo não pode ir ao tormento, e quem está perdido não pode ser socorrido. Vou ler esse pedaço de novo para você. Abraão explica ao rico que não há trânsito entre o céu e o inferno. Quem está salvo não pode ir ao tormento, e quem está perdido não pode ser socorrido. Lição: as escolhas feitas nesta vida, as escolhas feitas nesta vida têm consequência eterna e irreversíveis. Ou seja, nesta vida temos que escolher. Existe um louvor 570 da harpa que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém? Não tem escolha, a escolha é agora. Depois da morte segue-se o juízo, meu irmão. Precisamos meditar, fazer uma reflexão na nossa vida. Eu preciso, você precisa, a igreja precisa, o povo de Deus precisa despertar. Porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. Ele está voltando para buscar uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga. Uma igreja que vai morar no céu. Uma igreja sem pecado. Precisamos, irmão, ganhar almas, ganhar vidas, resgatar vidas para o reino de Deus. Isso é um compromisso nosso. Servo de Deus, que um dia levantou a mão para ele e aceitou como único e suficiente Salvador. Amém? A urgência da palavra de Deus, o rico percebendo seu destino selado, pede que Lázaro seja enviado aos seus 5 irmãos, que eu já falei, para avisá-lo, a fim de que não passem para aquele lugar de tormento. A resposta de Abraão é a que mais da mensagem. Ele tem Moisés e os profetas. Ouçam. O rico insiste que se alguém dos mortos fosse até ele, creriam. Mas Abraão conclui: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite. Isso está na palavra de Deus. Precisamos ouvir a nossa liderança, precisamos ouvir o mensageiro da palavra, aquele que traz a palavra, aquele que é instrumento na mão de Deus. Precisamos ouvir e dar ouvido não só, mas praticar a palavra.
Quantas pessoas passeiam dentro da igreja, irmão, no momento de culto, no momento da palavra, é um tal que levanta, vai e vem, é outro que vai no banheiro com todo respeito, mas muitas vezes cadê a reverência dentro da igreja para ouvir a palavra de Deus? A palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma o homem numa nova criatura. Precisamos estar atentos à voz de Deus. Queridos, em nome do Senhor Jesus, lição: a maior ferramenta da salvação já foi dada. A palavra de Deus, seja a Bíblia. Não precisamos de sinais extraordinários, visões ou que voltem, mortos que voltem, perdão. Vou ler para você de novo. Lição: a maior ferramenta de salvação já foi dada. A palavra de Deus, a Bíblia, que não precisamos de sinais extraordinários, visões ou mortos que voltem. Precisamos apenas, guarde esse pedaço para eu encerrar, crer, obedecer às Escrituras Sagradas. Que possamos, irmão, guardar no nosso coração a palavra. Como diz no Salmo: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Possamos refletir. Saiba que fomos chamados para um propósito. E esse propósito é de ser pescador de alma. Assim como Pedro foi pescador de alma, nós somos pescadores de alma. Hoje somos nova criatura. Fazemos a diferença neste mundo. Precisamos ser luz deste mundo. Precisamos ser sal da terra. Amém? Vós sois a minha testemunha. Ficai em Jerusalém, até que do alto os sejam revestidos de poder. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus fale na tábua do teu coração. Saiba que o melhor de Deus está por vir. Graça e paz.